vamos mais uma vez louvar o Senhor, amém? Porque o Senhor é merecedor deste louvor, aleluia. E Ele é a razão, Ele é o poder realmente, que tem o amor do Senhor nessa noite, é o que vamos estar aqui louvando o Senhor. Senhor está aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça. Cumprir em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. A razão que eu pedi para cantar esse hino é justamente que
Na semana passada a gente estava cantando esse hino e eu falei para a pastora Dulce sobre a minha fascinação que eu tenho sobre as águias. E até falei alguma coisa aqui sobre o comportamento das águias. Não sei se vocês se lembram. E baseado nisso aí, a pastora Dulce pediu que eu fizesse uma pregação onde a gente falasse sobre as águias. Então eu fiz uma pesquisa, fui na Bíblia e hoje nós vamos falar sobre a águia, porque na Bíblia é considerado o símbolo dos cristãos. A águia, em várias passagens da Bíblia, o Senhor se refere à água, à águia, comparando a gente, os cristãos, com a águia. Então, nós temos na Bíblia várias passagens, são inúmeras, que falam sobre a águia. Eu separei alguns aqui, que é, por exemplo, em Jó, né, 9:26, fala sobre a velocidade da águia. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 23, também fala sobre a ligeireza da águia. Em Apocalipse 4, versículo 7, fala sobre que restarão apenas 4 seres viventes, e um deles é a águia. Em Salmos 103, capítulo 5, aliás, capítulo 103, versículo 5, fala sobre a renovação da águia, e a nossa renovação também. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, fala ainda sobre como que a águia trata seus filhotes, assim como Deus nos trata. Então, se a gente procurar na Bíblia, nós vamos encontrar muitas referências onde Deus nos compara com a águia. E talvez seja por isso que eu tenho uma fascinação muito grande pelas águias. E eu fiz uma pesquisa e realmente cheguei à conclusão que a águia é o animal mais poderoso da face da terra. A águia, ela é capaz de abater qualquer animal muito maior do que ela. Uma águia, ela bate até um boi, um cabrito, um leão. E ela é uma ave. E ela é tão poderosa que não existe na face da terra um predador que é capaz de matar a águia. Não existe. Ela mata. Ela é predadora, ela mata quase todos os animais, ela é capaz de matar. E ela, não existe nenhum animal que não se atreva pelo menos a tentar a pegar a águia. Ela é muito veloz, ela voa muito alto. Para vocês terem uma ideia, a águia é o animal que voa mais alto na face da terra. Você chegar à altura que a águia voa, somente de avião. Não existe nenhum outro pássaro que consegue chegar nas alturas que a águia chega. E ela tem uma velocidade incrível também, que nenhum outro pássaro consegue chegar nem perto da velocidade dela. Então, baseado nisso aí, eu trouxe um vídeo aqui, que eu vou pedir o Léo para a gente apagar a luz para ver esse vídeo, que ele fala um pouco sobre a águia e depois nós vamos comentar a relação entre a águia e o povo de Deus. Amém? Amém.
400 metros de distância. Então arremete feito flecha. Visão e força. Essas são apenas duas características que fazem da águia a espécie de vida mais longa do reino das aves. Mas tem outra característica que define ainda melhor sua longevidade: a determinação de continuar viva. Quando chega aos 40 anos, a águia está com as unhas compridas e flexíveis. O bico, antes pontiagudo, está curvo. As asas envelhecidas e pesadas. Voar torna-se difícil e agarrar as presas impossível. Como sobreviver se a sua natureza é a rapina? A águia só restam duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação. Visão e força. Assim, as águias mais corajosas voam para o alto de uma montanha em busca de um local próximo a um paredão, onde nem precise voar, sem que seja presa fácil de outras aves. Começa então seu processo de renovação. Ela bate seu bico insistentemente no paredão até arrancá-lo. Nasce novo bico. Então, ela arranca suas unhas, que também renascem. Finalmente arranca as velhas penas. 5 meses depois, está pronta para novos voos e pode viver mais 30 anos. A águia tem dentro de si o chamado do infinito. Sente os picos mais altos das montanhas. Por mais que sofra, ela nunca deixará de ouvir sua própria natureza de águia, que a leva para as alturas, para a liberdade, sempre em direção ao sol. Visão e força. Uma experiência que pode ser transportada para a nossa realidade. Muitas vezes a derrota parece bater a nossa porta. As reviravoltas do destino nos pegam de surpresa. É necessário superar os obstáculos, ter motivação, perseverar, insistir. Temos duas atitudes: entregar os pontos ou agir como águia, buscar a melhor visão em cada situação, voar alto, ampliar os horizontes e não ter medo de mudar o que seja necessário, porque acreditar pode ser o início de um novo voo, o voo da vitória. Amém? Amém. Então aí já deu para ter uma ideia, né, do que é a águia. E a minha pesquisa, né, isso aí é apenas algumas qualidades que a águia tem, né? E ainda tem algumas coisas que não falou aí no vídeo, né? Por exemplo, que a águia, ninguém nunca viu a águia voar em bando. A águia, ela está sempre sozinha, ela não precisa de bando, porque ela sozinha é capaz de cuidar de si mesma. Então ela nunca voa em bando, ela voa sozinha, solitária, porque ela é capaz de resolver seus próprios problemas sem a ajuda de outras aves. Outra coisa também que não falou nesse vídeo é o seguinte: todas as aves da face da terra, quando tem uma tormenta, uma tempestade, elas se escondem.
Elas vão para grutas, para o ninho, para algum lugar, esconder entre as pedras, por causa da tempestade. A águia é a única ave que ela enfrenta a tempestade. Então, quando começa uma tempestade muito forte, ela sai voando e ela atravessa a nuvem que está provocando a chuva e ela passa para cima da nuvem, onde ela fica, a hora que ela acaba de passar a nuvem, ela encontra o sol. Então, enquanto todos os outros pássaros estão lá embaixo, sofrendo na escuridão da chuva, da tempestade, a águia fura a nuvem, passa para cima da nuvem e encontra o sol e fica na paz e na tranquilidade. Outra coisa também é como que ela ensina os filhos dela. Porque ela, quando ela tem os filhotes, ela trata dos filhotes no ninho. Mas quando os filhotes alcançam mais ou menos 3 meses, eles já estão do tamanho dela, mas não sabem voar ainda. Então o que a águia faz? Ela coloca o filhote no dorso dela e ela sai voando com o filhote. Lembra aquele ônibus espacial, né? Que o avião sai carregando ele, mais ou menos igual aquilo. Que, inclusive chegou aí no Kennedy agora, Enterprise, né? Então é mais ou menos igual a Enterprise que ela faz. Ela coloca nas costas dela o filhote, e aí quando o filhote pensa que ele está na moleza, viajando nas costas da mãe, ela dá uma pirueta e deixa o filhote cair. Aí o filhote fica apertado, que ele tem que se virar. Se a águia perceber que ele vai se arrebentar no chão, ela dá um voo tão veloz que ela pega ele antes dele bater no chão. Mas vai repetir tudo de novo, sem trégua, até que o filhote aprenda a voar. Então é uma maneira incrível que eles têm de ensinar, os filhotes. Outra coisa também, que a águia é um dos animais mais valentes que tem. A águia não tem medo de nada. Ela não tem medo de nenhum animal, ela não tem medo do homem. Igual eu disse antes, não tem nenhum animal na face da terra que é capaz de abater a águia. Então talvez seja por isso que os Estados Unidos, como sendo o país mais forte do mundo, mais poderoso, o símbolo dele é a águia. Talvez seja por isso que o exército dos Estados Unidos, os Marines, que é o exército mais bem treinado do mundo, o símbolo deles é a águia. Então, a gente vai achando as explicações por que a águia ela é um pássaro tão forte e tão fantástico. A águia é tão fantástica que ela não permite que outros pássaros ou outros animais a coma nem depois de morta. A águia ela tem o poder de perceber quando ela vai morrer, então ela voa para um pico tão elevado que animal nenhum consegue chegar lá, nem ave nenhuma. E lá ela fica até ela morrer, para não deixar que algum animal toque nela mesmo depois de morta. Ela é fantástica até na morte. Ela não tem medo da morte e ela sente, quando ela sente que ela está velha, que ela vai morrer, ela vai para esse pico alto, onde ninguém consegue chegar, e lá ela fica. Por isso que ninguém nunca viu uma águia morta no chão. Então, ela é fantástica até na morte. Então, essas mais ou menos a informação que eu tenho da águia, e ela passa a ser, na Bíblia a gente vê que Deus sempre nos compara com a águia.
que nós, para Deus, nós somos como a águia. Nós temos o mesmo poder da águia. E Deus nos dá esse poder. Então eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia, em Isaías, capítulo 40, no versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Aí diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, o profeta Isaías aí, ele compara duas coisas da águia com aqueles que confiam no Senhor, naqueles que esperam no Senhor. Então ele mostra aí que terão suas forças renovadas, assim como nós vimos no vídeo ali, que a águia se renova quando ela tem 40 anos. E nós teremos as nossas forças renovadas toda vez que nós confiamos no Senhor. E mostra também que nós vamos subir como as asas da águia. Todo aquele que confia no Senhor, ele vai ter essa força da águia, como mostra aí o profeta Isaías. Então, muitas vezes na vida da gente, a gente costuma ver pessoas, né, que estão desanimadas, que estão cansadas, às vezes trabalham demais, né? Eu já vi muitas pessoas falando: por que Deus não me leva? Eu não aguento mais, eu tenho muito problema. A gente está sempre vendo pessoas enfrentando problemas e desanimadas. Mas você vê aí que o profeta Isaías fala que aqueles que confiam no Senhor, eles terão as suas forças renovadas como a águia. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos essa oportunidade, bastando de confiar no Senhor, de ter as nossas forças renovadas. Porque Deus quer que a gente seja como uma águia, valente, que não se abate para nada. Glória a Deus. Não tem na história, aí os ambientalistas, o pessoal que cuida de animal, não tem na história, assim, de uma águia ter medo de alguma coisa. Então Deus quer que a gente seja como a águia, com essa valentia da águia, com essa renovação que a águia tem, e também com a confiança que a águia tem. A águia, ela confia em si, igual eu falei, quando tem a tempestade, ela não quer nem saber, ela enfrenta os raios, os trovão, e ela fura como se fosse um míssil as nuvens para alcançar o brilho do sol. E lá em cima, enquanto todos aqui estão pavorosos, ela está lá tranquila junto ao sol. Então, muitas vezes as pessoas, dona de casa, têm trabalho com os filhos. A pessoa que trabalha, que sai para trabalhar, ela chega fatigada, ela chega cansada. Mas a palavra que eu tenho hoje é como diz a Bíblia: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então essa é a maneira que nós temos de renovar as nossas forças, porque Deus, Ele nos compara com as águias. E Ele manda que os nossos procedimentos sejam como se fosse a águia. Então Deus aconselha que nós devemos nos proceder como a águia. Nós devemos nos renovar, nós devemos sacrificar. Porque igual nós vimos ali no vídeo, é um processo doloroso, o processo de renovação. Você vê que a águia, quando ela sobe lá para se renovar, ela bate o bico dela na pedra até que o bico caia. Você imagina que dor que não deve ser isso. Mesma coisa que a gente bater a boca até cair todos os dentes numa pedra. É uma dor violenta.
E depois, com o bico novo, ela arranca as unhas dela. Vocês imaginam o que é arrancar uma unha no alicate, né? Deve ser mais ou menos a mesma coisa. E depois ela arranca as penas dela todinha. A gente sabe que as penas é que protege a roupa da águia. Então, vocês imaginam o frio que ela não deve passar, nem em cima daquelas montanhas geladas, geralmente está com neve e tudo. E ela completamente pelada, sem nenhuma pena, esperando que as penas nasçam de novo. Então é um sofrimento. Então o processo de renovação, ele tem que ser um processo doloroso. Deus sabe que é doloroso. Então, por exemplo, aquela pessoa que fuma, e ela quer parar de fumar, muitas vezes ela fala, não aguento, é muito difícil. Mas para você vencer, para você se renovar, para você enfrentar um obstáculo, você tem que sofrer. Porque nada é fácil. Você vê, a águia, ela tinha essas duas opções. Ou ela se renova ou ela morre. Porque ela vive em torno de 70 anos, igual falou. Mas com 40 anos, ela não consegue mais sobreviver. Porque ela vive da caça. E as penas dela estão pesadas, ela não consegue voar. As unhas curvam, o bico curva, e ela não consegue mais agarrar as presas dela. Então, ou ela renova, ou ela morre, porque ela não vai conseguir comer mais. Então, assim, a mesma coisa o que acontece com a gente. A pessoa que fuma, por exemplo, ou ela para de fumar, ou ela morre de câncer. Mas parar de fumar é muito triste. É triste. Mas morrer de câncer é pior. Então ela teria que ter a força da águia, a determinação da águia, para ela parar de fumar. Mesma coisa é a pessoa que mexe com droga, a pessoa que bebe, a pessoa que vive no pecado, a pessoa que vive no adultério. Tudo isso aí mostra que as pessoas têm um sofrimento para poder conseguir vencer um obstáculo, vencer um desafio. Então, quando nós temos um obstáculo para frente, um problema, Deus quer que nós sejamos como uma águia, enfrentar ele valentemente, independente que seja difícil ou que tenha sofrimento. Muitas vezes a águia, quando ela bate algum animal, ela se machuca também. Porque ela dá uma trombada, às vezes, no animal. Quando ela vai matar um boi, por exemplo, com a águia mata um boi. Então, quando o boi ela espera que o boi, quando está numa montanha, que ele está perto de um barranco, ela vem voando numa velocidade incrível, de mais de 500 km por hora, e ela tromba no boi e joga ele barranco abaixo. E a hora que o boi cai, ele não voa, ele morre. E aí ela pega e destroça ele na hora que ele caiu. Mas vocês imaginam, uma batida dessa para jogar um boi barranco abaixo, muitas vezes ela se machuca também. Mas ela não tem medo. Ela é determinada, ela é valente. Então Deus quer que a gente seja assim. A gente enfrente nossos problemas e a gente possa resolver nossos problemas, mesmo que seja a custo de um sofrimento. Ele quer que nós sejamos como a águia. Inclusive tem uma história muito interessante que eu gostaria de contar para vocês aqui, sobre, não sei se alguém já ouviu falar, uma história da águia e da galinha. É o seguinte, vou explicar para vocês. Primeiro, nós vamos traçar o perfil aqui, né, da águia e da galinha, para a gente poder comparar. Eu acredito aqui que todo mundo aqui já viu uma galinha, né? Uma galinha é um animal muito comum, quase todo mundo já viu de perto, já pegou e às vezes já até criou galinha, né? Então uma galinha é um animal muito normal. E uma das características da galinha
que todos sabem disso, é o seguinte: a galinha é medrosa, né? É um dos bichos mais medrosos que tem. Qualquer galinha que você chega, você bate o pé, a galinha já começa a gritar, sai correndo, e para pegar ela é uma dificuldade, né? Porque galinha é medrosa. A primeira característica da galinha é isso, é o medo, é medrosa. A segunda coisa é uma pergunta que eu faço para vocês: o que a galinha come? Milho. Aí todo mundo vai falar milho, né? Mas todo mundo que já conhece galinha, já esteve na roça, já criou galinha, sabe que galinha come de tudo. É o que você dá para ela. Se você pegar, acabar de comer e jogar arroz, feijão, não é? A galinha come. Se você jogar qualquer outra coisa que você tiver em casa, a galinha come. Se você não dá nada, ela vai lá, cisca o chão, ela encontra uma minhoca, ela come. Se passar uma barata dentro do galinheiro, ela come. Então, qualquer coisa a galinha come. Uma formiga, um bichinho, um escorpião, o que passar ela traça, né? Então, a gente vê o seguinte, que a galinha, o cardápio dela, não é ela que escolhe. É o que está disponível, é o que você deu para ela, ela come. É o que pintou. Pintou uma minhoquinha, vai a minhoca. Se tiver um milho, vai o milho. Se tiver um arroz, vai o arroz. Se tiver um lagarto, vai o lagarto. É assim, não é? Então, uma das características da galinha é essa. Ela não escolhe o que ela come. Outra coisa interessante também na galinha, né? Galinha tem asa, não tem? A asa é para quê? Para voar, né? Igual nós falamos da águia aí agora. Mas galinha não voa. Ela tem asa, mas não voa. Vocês nunca viram galinha pulando aí, passou uma galinha ali. Você pega uma galinha, você joga ela tenta se manter no ar ali, mas se eu jogar uma galinha aqui, aí perto do montão ela já cai, não é? Então é outra característica negativa da galinha. Tem asa, mas não voa. E o final da galinha, a morte da galinha? Todo mundo aqui conhece também, né? A galinha sempre acaba na panela. Não é? Mexe, vira, ela acaba na panela. Não tem outra opção. Então a galinha, esse é o perfil da galinha. Agora, vamos falar do perfil da águia. Alguém aqui já viu uma águia de perto? Assim, próximozinho dela? No zoológico. É o único lugar que você pode ver uma águia. Se ela não estiver presa no zoológico, ninguém mais vê uma águia. Porque a águia, ela não fica perto de você, ela fica lá em cima. Ela fica alto, muito alto quando ela está voando, e ela mora em cima das montanhas altas. Então, a gente vê que, diferentemente da galinha, que é um bicho comum, que todo mundo já até criou, mexe, a águia não, é um bicho raro. Se não for o zoológico, talvez você nunca veria uma águia de perto. Não é? Então a gente pode dizer, a águia é um bicho raro. Ela habita as montanhas, ela voa muito alto. E é um animal que voa mais alto na face da terra. Não tem ninguém que voa tão alto igual. Só você chegar onde uma águia está, só de avião. Pardal, esses bichos aí, tudo que tem aí, não chega nem perto. Ela vê todo mundo lá de cima. Outra coisa característica da águia é a envergadura dela. Uma águia, quando nós vimos no vídeo aí, né, quando ela está com as asas abertas, ela dá quase que esse banco aqui da igreja aqui. Uma envergadura que dá 6, 7 metros. Outra característica da águia, que é muito importante essa aí,
igual nós vimos no vídeo também, que é a visão. A visão da águia é um motivo até que o homem fala demais sobre a visão da águia, né? Então existem vários conjuntos aí que chamam visão de águia, tem um monte de coisa, tudo que tem o nome de visão da águia, porque é o bicho que enxerga, ele tem, além dela enxergar 8 vezes mais do que o homem, ela tem a capacidade de enxergar em volta dela todinho, porque a cabeça dela gira 180 graus, e também ela tem uma capacidade de enxergar as coisas em movimento, porque ela voa a quase 1000 milhas por hora. E quando ela está nisso aí, ela é capaz de ver um rato no chão e ir em cima dele, mesmo nessa velocidade. Então, uma característica da águia é justamente isso, a visão. Outra característica da águia, é aquilo que nós falamos da galinha. A galinha come o que der para ela, não é o que pintar. A águia não. A águia é uma caçadora nata. Ela come o que ela quer. Então ela está lá em cima, ela está olhando qual que é o cardápio dela daquele dia, ela vai escolher. Não adianta você tentar dar comida para uma águia que ela não vai comer. Então ela escolhe o teu cardápio. E finalmente, outra característica que nós vimos no vídeo, que talvez seja mais importante, é a capacidade que ela tem de renovação. Poder renovar. Qual outro animal que faz isso aí? Só o homem, que tem essa capacidade também de renovar. Então, ela tem mais isso. Uma galinha nunca renova, né? Vai ficando cada vez mais velha e mais velha. Então, tem uma história, né, que eles contam para poder ilustrar essas características entre a galinha e a águia. E que eles contam que um fazendeiro uma vez achou um ovo, e era um ovo de águia. E ele pegou esse ovo, e ele tinha galinha lá chocando, e ele colocou a galinha para a galinha chocar o ovo. Então, passando algum tempo, nasceu os pintinhos, nasceu a águiazinha também. E essa águiazinha foi criada junto com esses pintinhos. E a galinha, para ela, era filho dela. E tratava muito bem essa águiazinha. Porém, a águia percebia que ela estava cada vez mais diferente dos irmãos, né? Porque os irmãos eram galinha. Mas ela pensava que ela era uma galinha também. Porque nunca teve nenhum contato com a águia. Nasceu ali junto com os pintinhos da galinha. Então ela sempre pensou que ela era também um pintinho, uma galinha. E ela vivia ali e a galinha tratava ela bem. A galinha ensinava ela a ciscar, ensinava ela a comer barata, ensinava ela a comer resto de comida, a ficar dentro do galinheiro, naquele recinto fechado. E ela fazia tudo aquilo ali. Mas ela foi crescendo. E um dia, um ambientalista chegou nessa fazenda, que foi pedir água. E ele chegou para o fazendeiro e falou: "Você está doido? Você está criando uma águia no teu galinheiro?" E o fazendeiro falou: "Não, isso é uma galinha também. E é diferente." E a águia ouvia aquilo e pensava, né? Eu sou galinha, eu sou também, eu sou diferente, mas eu sou uma galinha. E o fazendeiro não admitia que era águia, falava com o ambientalista: "Você pode entender de tudo menos de bicho de pena, porque aquilo é uma galinha. Ela come igual galinha, ela vive igual galinha, ela come tudo que a galinha come, ela anda agachada igual as galinhas, ela não voa. Então não é águia, é galinha." Aí o ambientalista pegou e falou assim: "Você quer me vender
essa galinha aí. Aí o cara falou, o ambientalista falou para ele, eu te dou $200 nessa galinha. Aí o fazendeiro mais que rápido vendeu, né? Porque ele falou, galinha cara, né? E vendeu. E o ambientalista, ele queria libertar aquela águia. Aí ele pegou ela, colocou num saco, e levou para uma montanha bem alta. E antes ele virou para ela e falou assim, eu não sei se você está me entendendo ou não, mas eu vou te falar uma coisa. Ou você vai virar águia mesmo, ou você vai morrer esborrachado lá embaixo. Porque eu vou te julgar daqui de cima. Aí, ele julgou a águia lá de cima da montanha. E quando ele julgou a águia lá de cima, e a águia vendo o chão se aproximar cada vez mais rápido, na hora ali ela deu uma transformação. Ela virou águia para não morrer. E automaticamente ela já abriu as asas e ela já começou a voar. E aí chegou uma hora que ela começou a voar. Então ela virou águia de uma hora para outra. Então, essa história é uma história que ela tem, assim, muita relação com a nossa identidade. Porque muitas vezes, nós cristãos, nós vivemos nossa vida como aquela águiazinha que estava no galinheiro. Você mesmo acredita que você é uma galinha. Você sendo uma águia. Porque aquela águia, ela pensava que ela era galinha. Se não fosse um ambientalista que pegasse ela, jogasse ela lá de cima, e ela nunca iria virar uma águia mesmo. Então isso acontece na vida da gente. E muitas vezes você mesmo não acredita que você é como uma águia. E você começa a viver ali como uma galinha, que é um bicho completamente independente. Então, na vida da gente, a gente tem que observar isso aí. A gente tem que nos transformar, porque aquele ambientalista, ele fez com a águia mais ou menos o que Jesus faz com a gente. Muitas vezes você está ali pensando que você é uma galinha. Mas se você confiar no Senhor, Ele vai fazer igual aquele ambientalista. Ele vai te pegar, vai te julgar da montanha e vai fazer você virar uma águia. Então você pode virar uma águia se você confia no Senhor. Porque Jesus Cristo vai fazer com a gente igualzinho aquele ambientalista faz. E a gente está acostumado, né, a viver no pecado, a viver fazendo coisas erradas. E quem que vai tirar a gente disso? A gente está igual aquela águia naquele galinheiro, comendo barata. E Jesus vai nos tirar disso aí, desde que você queira realmente virar uma águia. Então eu acho que chegou a hora da gente voar, da gente acreditar que Deus está sempre conosco, que Deus vai nos transformar. Chegou a hora de começar de novo, chegou a hora de renovar. Então, eu gostaria aqui de pedir licença à pastora Dulce para usar um testemunho dela para ilustrar essa história da galinha e da águia. Porque eu estive pensando, se você procurar aí na internet, amigo, você vai ver vários exemplos disso, de pessoas que se transformaram, que eram galinha e viraram uma águia. Então, eu lembro muito bem um testemunho que a pastora Dulce deu aqui, quando ela era criança.
É no Nordeste, né? Onde era a cidade, né? Você vivia? Olinda. Quando ela vivia lá, o teu irmão estava com pneumonia, né? E naquela noite, naquele dia lá, você também estava, você que estava com pneumonia, né? Não, ele estava. Ele estava, né? E a mãe da pastora orando, e a situação estava muito grave, e não tinha nada que comer em casa. E a pastora Dulce orava também, era criança, mas orava, porque a família toda orava, né? E ela não tinha nada que comer, nada. E aí, no dia seguinte, um bom samaritano lá bateu na porta e levou uma cesta básica. Não foi isso, pastor? E ele levou uma cesta básica para uma família que estava praticamente passando fome. Esse foi o testemunho do pastor. E eu lembrei desse testemunho, vendo hoje a situação da pastora Dulce hoje. Quer dizer, ela estava num lugar muito pobre, com a família muito pobre, sem recurso nenhum. E eu acredito que quase que passando fome. E olha a pastora Dulce hoje, né? Mora em Stanton, uma das cidades mais ricas do mundo. Tem uma igreja fantástica dessa aqui. Dirige uma BMW C5 do ano. Não é? Por que nós temos que buscar exemplo fora da igreja? Ela estava lá no galinheiro. E ela era águia. Ela era águia. Deus já sabia que ela era águia. E ela acreditou no Senhor, alçou voos, voou, saiu do país, veio para um porto seguro e hoje é uma águia. Então, o exemplo nós temos aqui, ó, nós estamos aqui em pouquíssimas pessoas, mas a gente vê que o exemplo está aqui perto da gente, você não precisa de ir longe, no outro país, nada para buscar o exemplo. E todos nós, Deus diz, que todos nós somos como águia. Isso fala em muitas passagens na Bíblia. Eu, quando eu estava pesquisando isso aí, eu falei, não vai dar nem para ler tudo. Porque tem tantos lugares na Bíblia que fala que nós somos como a águia, que a gente fica assim, não dá nem tempo de você ler. Porque é tanta coisa que você teria que ficar 2, 3 dias lendo para você ver tudo. E como o nosso tempo aqui é escasso, eu resumi aqui o mais importante que eu achei, que é aqui do profeta Isaías, que diz: mas que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, a gente vê através desse exemplo aí que a própria pastora Dulce deu para a gente, através do testemunho dela, que essa realidade, que os que esperam no Senhor se tornarão como as águias. Então, a pastora Dulce falava que apesar de todas as dificuldades que eles passaram, eles nunca deixaram de orar. A mãe dela confiava muito em Deus e ensinou os filhos, tanto que tem outros pastores na família e tudo. Então, ela confiou no Senhor e se tornou uma águia. Então, hoje, a hora que ela chega lá na antiga terra dela, né? Talvez o pessoal lá olha como se fossem as galinhas. Ah, não, essa aqui virou uma águia.
Justamente por causa disso, porque ela confiou no Senhor. E o Senhor honra todo mundo que conhece, que confia nele. Então, essa é mais um exemplo que nós temos, e eu pensei assim, nós não precisamos de ir longe, nós vamos achar o exemplo dentro da nossa igreja mesmo. Então, o que eu digo para todo mundo é o seguinte, que muitas vezes, quando as coisas não estão boas, nós temos que nos fazer como a águia. Nós temos que nos recolher. Nós temos que começar tudo de novo. Nós temos que confiar em Deus e, assim como as águias, começarmos um processo de renovação. Um processo que muitas vezes pode ser doloroso, mas Deus recompensa. Como a águia, ela antes desse processo de renovação, ela nunca ia durar mais de 40 anos. Depois da renovação, ela veio mais 30 anos ainda. Então, é a mesma coisa que pode acontecer com a gente. Mesmo que o processo seja doloroso, mas a recompensa vem depois. E nós temos que nos libertar daquelas coisas que nos causam e que nos causaram tanta dor. Muitas vezes você lembra de um passado que foi muito triste, um passado, igual a pastora Dulce teve um passado onde ela quase que passou fome. Hoje, eu vejo aí, ela fornece comida para os outros quando tem que esguir, esse negócio todo. Quer dizer, ela mudou de lado. Ela hoje, ela pode doar comida para os outros, uma pessoa que dependia dos outros, para poder. Então, nós temos que nos libertar, nós temos que nos renovar, nós temos que esquecer dessas coisas que nos causaram dor, e nós temos que renovar os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas esperanças, o nosso alvo. Deus quer que nós renovamos tudo isso. Nós cantamos uma música aí várias vezes que nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Então, se você está desistindo dos seus sonhos, renova teus sonhos, renova teus objetivos, porque para Deus nada é impossível. Nós temos que nos lembrar sempre que nós somos águia, porque muitas vezes nem a gente mesmo, igual aquela águia que estava no galinheiro, ela mesmo não acreditava que ela era uma águia, ela pensava que ela era uma galinha, até a hora que a coisa ficou feia para o lado dela, que ela teve que voar. Então nós somos assim também. Muitas vezes nós não acreditamos que nós somos águia, e pensamos que nós somos galinhas. E amanhã nós temos também que fazer com que a nossa vida valha a pena, porque amanhã você vai ter teus filhos, vai ter seus netos, e você vai ter uma história para contar para eles, igual a pastora Dulce hoje tem, e eu tenho certeza que ela vai contar essa história dela para Kimberly um dia. Então nós temos que ter orgulho do nosso passado, mesmo que ele foi muito triste, mas para mostrar que mesmo com muito sacrifício, valeu a pena confiar no Senhor e que nós vencemos e que saímos para um voo da vitória e que a vida valeu a pena ser vivida. Então nós queremos que, como a águia luta pelos teus objetivos, nós também devemos lutar pelos nossos objetivos e jamais esquecer o essencial, o mais importante de tudo isso, que para a gente vencer, nós temos que buscar a nossa força no Senhor. Então eu gostaria de repetir mais uma vez aqui: os que esperam no Senhor renovarão suas forças e subirão como as asas, como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a mensagem que o Senhor tem para vocês
trouxe para vocês essa noite. E é uma mensagem que eu também gostei muito, que eu aprendi muito, porque eu sempre tive uma fascinação pelo animal águia. Mas eu não sabia que havia essa relação tão grande entre Deus e a águia e nós. Deus diz que nós somos como a águia. E Ele criou esse animal para que nós copiamos Ele. Amém? Amém. Nós somos imbatíveis. Nós somos vencedores. Eu agradeço em nome de Jesus a oportunidade. Amém? Amém.